Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, aqui pelo Singular Ângulo. Meu nome é Marcelo Corrêa, professor de Geografia, tá? Fiquem à vontade, vocês têm os contatos aí na tela, sugestões, né, temas e críticas, obviamente. Bom, escolhi para esse programa um assunto que ocorreu no finalzinho de 17, que foi muito discutido no começo de 2018, mas a mídia, sobretudo a mídia brasileira, tem muito isso, né? Parece quando cisma com um tema, parece que esquece absolutamente de tudo. Hoje a nossa mídia trata muito da tensão entre Rússia e Reino Unido, o restante da Europa. Trata também da guerra comercial que se inicia entre China e Estados Unidos, temas que com certeza nós vamos também discutir, e já uma sugestão, dois importantes temas para que vocês possam acompanhar. Mas esse fato que ocorreu em dezembro foi de extrema importância. O quê? Uma determinação da Casa Branca, uma determinação do Trump, para o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. A capital de Israel, pelo Estado de Israel, é Jerusalém. Porém, ninguém reconhece. Tanto que as embaixadas, né, que tradicionalmente ficam nas capitais, as embaixadas ficam em Tel Aviv. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, temos o quê? Temos o consulado americano, consulado francês, italiano, assim por diante. Onde estão as embaixadas? Em Brasília. Né? Onde está a embaixada brasileira? Nos Estados Unidos, Washington. Temos consulado na Flórida? Temos. Mas embaixada onde? Na capital. É assim que funciona. Né? E o governo Trump disse que o país passava então a reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Nas palavras dele, eu determinei que é hora de reconhecer oficialmente Jerusalém como capital de Israel. Né? E ele disse que isso é o óbvio, ele reconheceu o óbvio. Né? Das palavras dele, entre aspas, não é nada mais do que o reconhecimento da realidade. Né? E que ele ordenou a transferência, o que não é um processo tão complexo. Eles têm um consulado em Jerusalém. Então basta, vamos imaginar aqui, meio que trocar. Né? Vai o cônsul para, imagino eu, né? O cônsul vai para Tel Aviv e o embaixador vai para Jerusalém. Óbvio que uma embaixada envolve algo mais complexo, até mesmo na segurança, mas eles têm, obviamente, condições de realizar isso em pouquíssimo tempo. Tá? Agora, quais os desdobramentos disso? Israel, óbvio, tem seus representantes no Congresso norte-americano. Eles têm lá uma bancada pró-Israel, que não é nada mais do que congressistas que defendem, né, Israel, e tem lá os seus motivos, e são justos. Boa parte deles tem origem judaica, né, mas vamos pensar nas repercussões mundo afora. A Turquia não aceitou. A Turquia, que vinha tentando se aproximar da Europa, né, desde 95, dizem que a Turquia seria o próximo país a integrar a União Europeia, e naquela época eram 15 países, a Turquia seria o 16º. Hoje são 28, vai baixar para 27 com a saída do Reino Unido, né, o Brexit, e a Turquia não foi aceita. Né? Tema que a gente pode trabalhar, inclusive, numa outra oportunidade. Mas tudo indica que a Turquia, acho que desistiu, né, dessa possibilidade, vem se afastando da Europa, né, vem alterando a sua forma de governo, hoje muito mais autoritário, retomando a pena de morte, né, se colocando em oposição ao restante da Europa, o que não é uma boa. Né? A Turquia faz parte da OTAN, importantíssima aliança militar, né? Mas vem se afastando e deixou claro que não aceita esse reconhecimento. A Turquia é um país de maioria muçulmana. Organizou um evento, né? Organizou o evento Organização para a Cooperação Islâmica, reuniu 57 países que de forma unânime declararam Jerusalém Oriental como capital do Estado palestino. Israel nem sequer aceita a independência de um Estado palestino. Israel considera território ocupado. Né? Mais de 130 países reconhecem a independência do Estado palestino. O Brasil é um destes. E 57 países já anunciaram que vão transferir
suas embaixadas para Jerusalém Oriental, o que torna o clima ainda mais tenso, né? Uma coisa que chamou a atenção foi a própria ONU, né, a Assembleia Geral da ONU, reunida para discutir esse tema, e a gente sabe da influência óbvia que os americanos têm ali, mas na Assembleia Geral, como o nome já diz, geral, cada país tem um assento e tem direito a um voto, e todo voto tem o mesmo peso, do mais rico ao mais pobre, né? E qual foi o resultado? Né? Aprovação, né, do quê? Deixa eu pegar a palavra exata aqui. A Assembleia da ONU colocou em votação um projeto que rejeita o reconhecimento de Jerusalém. Né? Esse foi o projeto colocado lá na pauta. Né? E por 128 votos, né, esse projeto foi aprovado. Então foi aprovada a rejeição do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. 128 países aprovaram esta rejeição. Né? O Brasil, um deles. Interessante o Brasil se posicionar, a gente infelizmente vê o Brasil inúmeras vezes abrindo mão de sequer se manifestar. Né? Isso mostra, né, o Brasil aprovando essa rejeição mostra um certo distanciamento dos Estados Unidos. Né? Nós estamos vendo aí nas questões geopolíticas o Brasil hoje muito mais próximo da China e até mesmo da Rússia. Né? Isso mostra que aqui pela América Latina as coisas estão mudando bastante. Hoje a gente sabe que quem mais investe aqui é a China, não mais os Estados Unidos. Só 9 países votaram contra esta rejeição, dentre os quais Estados Unidos e Israel. Então já baixou para 7. E são 7 países sem nenhuma expressão, como Honduras, Ilhas Marshall, Micronésia. A gente sabe que não há expressão geopolítica alguma. Mostra um isolamento muito grande. Tá? E um fato interessante, 35 países se absteram, né, do voto, o que é um direito. Né? Só que dentre os 35 está o Canadá, né, que muitos consideram que é, na verdade, uma sombra, um país que, né, não tem expressão alguma, que acompanha Estados Unidos em tudo. Né? Existe quase que um esporte nos Estados Unidos que é tirar o sarro dos canadenses. E hoje a gente vê isso. O próprio Canadá não apoiando uma iniciativa americana, que é o reconhecimento de Jerusalém, abrindo mão. Muitos países do leste europeu. Né? A gente sabe que países do leste europeu são países que dependem muito de investimentos americanos. Países que entraram para a OTAN, né, que é a Aliança Militar do Atlântico Norte, e que dependem desses investimentos. Então, são países que não têm coragem de bater de frente com os Estados Unidos. Né? Só que é um tema tão controverso que nem sequer eles tiveram coragem de apoiar. Né? Porque se você apoia os americanos, você acaba também criando um clima tenso dentro da própria União Europeia. São membros da União Europeia. Né? Mas também criticar os Estados Unidos, eles não têm coragem, pois depende dos investimentos. Então, abriram mão de manifestar aí o seu posicionamento. Mas é isso, mostra mudanças no cenário geopolítico, mostra mais tensão para o Oriente Médio e mostra esse enfraquecimento evidente dos Estados Unidos nas questões geopolíticas. É isso aí. Então, até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.